Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Com Lady Jéssica e Arrakis, o sistema Bene Gesserit de semear lendas implantes por meio da missionária protectora chegou à sua realização plena. Há tempo se reconhece a sensatez das Bene Gesserit em semear o universo conhecido com um padrão de profecias para a proteção de seu pessoal. Mas nunca se viu uma condição ut extremis com um casamento tão perfeito de indivíduo e preparação. As lendas proféticas tornaram-se tão populares em Arrakis que até mesmo certos termos foram adotados. Entre eles, Reverenda Madre, Canto e Respondu, e boa parte da panóplia Proféticos de Shariar. E hoje, é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jéssica foram grandemente subestimadas. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E sim, ela dará um jeito. Esta criatura Fremen tem isto, o impulso de dar um jeito. E aqui, Evezel, é minha força como humano poder fazer minhas próprias escolhas a respeito daquilo em que acreditar ou não, a respeito do que ser e do que não ser. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 7º episódio e vamos analisar o 7º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Oi. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro e você pode baixá-lo no link que vai estar disponibilizado na descrição desse episódio. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 74. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem os convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. E nesse capítulo que vamos ter o primeiro contato com uma Frame, ele se preparou psicologicamente e até está alguns dias sem tomar banho para entrar no clima de Arrakis. Ele, Hildon Azedinho Oliver. Que é isso? Rapaz, um prazer mais uma vez estar de volta e só digo, inclusive, né, cara, uma honra muito bacana estar gravando aqui com o nosso convidado. Rapaz, que nome maneiro, né, bicho? Assim, o Pascoal sempre traz pessoas pro nosso bate-papo, pessoas com muito garbo e elegância. Evezel é praticamente um anjo, né? Pô, nunca tinha pensado por esse lado, né? Terminando com El. Porque a terminação El é sim, de anjo, sim. Né? Olha só. E vamos lá, né? E hoje recebemos, Hildon, um convidado especial. Eu já dei spoiler, né, Pascoal? Sim, mas é importante. O Frank Herbert também. Eu ia falar isso, o Frank Herbert também dá spoiler. Sim.
E estamos muito felizes, honrados com a presença dele. Hildo, olha só, nosso convidado, prepara aí a nota, é escritor, compositor, músico, filósofo e tem um canal incrível. Eu conheci o trabalho dele por conta de uma leitura coletiva de Duna que ele fez em 2021. E depois ele veio com os vídeos, né? Falando sobre essa primeira trilogia, se apaixonando pelo seu universo. Eu fiquei apaixonado pela paixão dele pelo universo. Massa. Né? E gato. Gato. E mais recentemente eu fiz uma consulta lá no Instagram do DunaHacks Brasil e do DunaCast. Assim, quem eu poderia convidar para participar do DunaCast? E o nome dele surgiu várias vezes. E aí, claro, como bom Naíbe, né, a pessoa mais experiente, eu marquei esse grande Evezel e ele na mesma hora respondeu de forma carinhosa, prontamente. Cara, muito, muito massa, foi muito legal. Evezel, seja muito bem-vindo, né? Assim, realmente estamos muito felizes de ter você aqui no podcast, no DunaCast. E fala só um pouquinho assim do teu canal, com teu irmão, que é o quarto dos gêmeos. Ele tem um irmão gêmeo, Hildon. Ainda tem? Dois gatos. Dois gatos. E dois gatos eruditos. Aí que a gente fica com tesão. Não tem como. Gostamos. Por favor, Everson, fala um pouco de você, do seu canal, da sua trajetória também. Ele já tem 3 livros escritos. Caramba! Bom, primeiramente aí, obrigado pelo convite, né? Eu acompanho desde 2021 também, se não me engano, aqui o podcast. E conheci também quando vocês fizeram a parceria, né, com a editora Aleph e tudo mais. Então, pô, uma honra estar participando. E é isso, tem um canal no YouTube aí, o Quarto dos Gêmeos. Eu falo bastante sobre ficção científica, meu irmão é mais pro horror, assim, né? Então eu falo muito de Isaac Asimov, por exemplo. E Duna veio aí em 2021, muito por causa do filme também que ia sair. Aí eu também acabei fazendo uma parceria com a Aleph e decidimos fazer uma leitura conjunta do primeiro livro. Só que eu terminei o primeiro livro e quis ler os outros em sequência, porque é muito bom. É muito bom. E Hildon, eu vou fazer mais um aqui, propaganda aqui do canal dele. Hildon, cara, ele tem livros raros. Tanto que ele coleciona livros raros, que você fica assim, babando, Hildon. Cada obra que ele tem ali, vai mostrando. Só pra gente ficar com inveja, assim, de como tem coisa, assim, legal e bonita, né? Então, assim, o canal dele, assim, é bem de tudo um pouco, né? Você vai lá, o refinamento... agora no Instagram tá bem focado assim nos livros raros, né? Tô tentando trazer isso pro YouTube ainda. Nós tentamos fazer um quadro, né, chamado Caçadores de Relíquias. Até na época... Porque eu sigo eu adoro Trato Feito. Ah, pode crer. Aí eu sigo aquela... A Rebeca. Eu sempre esqueço. A Rebeca. Eu adoro a Rebeca. E assim, como eu vejo muito vídeo da Rebeca e tal, aí apareceu nas opções, né, da gente seguir e tal. Tá aqui, bicho, eu não te seguia, mas eu já tinha visto vídeos teus no YouTube. Cara, tu tem uns livros, eu vi um livro que tu fez da Divina Comédia, né? Qual deles? Qual deles? Cara, era um desculpa, gigante, parecia um anão, sabe? Pô, qual deles? Eu tenho 2. É que assim, eu tenho 2 que são realmente assim, muito... eu vi. Muito raros, nossa, né? Bicho. E postei hoje, inclusive, esse da Divina Comédia, que eu restaurei, né? Eu levei pra restaurar, daí fiz um vídeo assim, mostrando como é feita a restauração e tal. Olha, não existe coincidência, existe sincronicidade, Rio. Então, exatamente. Eu tinha visto até um vídeo teu, cara, acho que, se eu não me engano, era um livro, era gigante, bicho, eu acho que era do James Gilray, não sei a pronúncia é essa. Tinha umas ilustrações, assim, me lembrando muito o Doré, que eu sou ilustrador, né? Então, ilustração é um negócio que me pega. Bicho, fantástico. O livro era do tamanho de uma criança. É um cartunista, ele? Ele é tipo de caricaturas, assim? Eu já até achei esse livro. É aqui um livro gigante, olha o tamanho desse livro raro. Um livro gigantesco, bastante raro, com várias placas ilustradas do trabalho do James Gilray, né? Eu acho que é assim. Sim, esse livro... Caramba, um livro de 1851. Esse livro aí, eu vou em alguns lugares, né? Eu faço esse trabalho também
tipo antropólogo, assim. Eu vou nos lugares Sim, de massa. livros raros. Esse lugar até eu vou falar aqui, quem quiser seguir, eles vendem sim livros raros, que é o Belo Artístico, em São Paulo. Eles fazem leilões também. E esse livro é deles, Legal. então eu vou até o lugar, né, esses antiquários e tudo mais, e peço, né, permissão para os donos para mostrar para o meu público, né, esses livros mais raros. Então, tem muitos que não... Ah, cara, eu te odeio. Tu tem um dos meus livros favoritos Oh. autografados, que é o Mágico, que é o nome Ah, do não, livro. esse aí é do meu amigo. Esse aí é um amigo meu, teu amigo? ele comprou. Do teu amigo. Mas olha só, feitas as devidas apresentações, preciso caprichar no cafezinho frame de hoje. Ai, não, a gente tava num papo tão E legal. por isso, Hildo, eu comprei dos contrabandistas de Arax umas cápsulas Não, de sabor não. especiaria melange com saliva frame. Cápsula já é uma merda. Tu ainda me vem com essa porra de saliva. Vai ficar delicioso e suculento. Bora, Hildon, de cafezinho frame? Não. Não, Mas- obrigado. Vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 7. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 6º capítulo, que foi o episódio O Duque. Grande Hildo e Eversel, rapidamente aqui sobre o capítulo 6, eles estavam ainda em Caladan, né? O Paul ainda estava naquela última sessão, né, que ele tinha passado de conversas com Mentat Tufi Howard, tinha conversado com Gurney Halleck, depois de Gurney Halleck não gostou muito da falta de disposição dele para lutar, e aí fez aquela luta mais com afinco, né, que ele ficou até com receio que o Gurney estava... Será que estava me traindo? Logo depois ele conversa com um dos personagens preferidos do Hildon, que é o Dr. Yue, Wellington. Não, vai pra lá, né? Respeito. E aí a gente conhece esse médico Suke, que foi já falado no capítulo 2, né? Pelo Barão Vladimir, que vai ser o traidor. Então, meio que a gente fica nessa expectativa se o Yue vai realmente fazer isso ou não. E ele finalmente, nesse capítulo, encontra o pai, né? Todo mundo estava falando do Duque nos capítulos anteriores. Todo mundo deu pitaco na vida do meu lindo, lindo, lindo. Disse que ele tá indo pra armadilha, que a casa dele vai ser destruída, que tem um traidor e que ele tá indo pra lá só mesmo para ser destruído, né? E aqui finalmente a gente tem a versão, a opinião do Duque Leto Atreides, né? Sobre o que ele acha, né? Então a gente meio que descobre que ele sabe realmente que é uma armadilha, e ele sabe também que o imperador Padishah Shaddam IV está envolvido nisso, né? Então ele não está inocente achando que o imperador está querendo dar um presente para ele sabe que tudo isso faz parte de um plano, mas ele está apostando os Fremen, os nativos de Arrax, tem uma conta, são sempre desprezados pelo Grande Império, e ele acha que esse povo eles têm a possibilidade de ter um poder bélico, né, de guerra como guerreiro, tão mortal ou igual aos Sardaukar, que são os soldados imperiais do Imperador, que são temidos em todo esse universo de Duna, né? Então, meio que ele vai... Sim. Aí ele explica só um pouquinho como é que funciona a economia do universo de Duna, que ele fala sobre a Shoan, que é a questão econômica, né? Que estão as grandes casas, mais as Bene Gesserit, mais a guilda, né? Que faz com que a movimentação de mercadorias nesse universo seja grande, né? Assim, ela tem de todo tipo, obviamente. O melange em Arrax a economia voltada para ela, mas tem outras coisas também. Ele fala um pouquinho sobre o que é o Conselho Landsraad, que são as grandes casas, né? Que são as grandes casas, é como se fosse a ONU, né? A questão das grandes nações que se reúnem e tomam algum tipo
de decisão, né? O que foi interessante foi isso, que a gente tá desde o início, né, como a gente fala, a gente evita os spoilers, né, Pascoal, mas a gente tá desde o início ouvindo falar da Melange, né, e ver essa expansão do Império, da forma como se trabalha, não é apenas a Melange, apesar de que para existir todo, né, esse universo, alimentar toda essa roda é necessário, né, mas foi interessante sim, é interessante a gente ver a introdução desse homem lindo, como você fala, né? Mas ao mesmo tempo foi interessante porque no capítulo anterior a gente teve um excerto que meio que, né, deixa claro que ele estava meio que deixando o menino Paul de lado. E quando ele nos apresenta o Duke, ele é um pai amoroso, zeloso, cuidadoso, mas mais austero, né? Porque o cargo dele lhe exige essa forma de lidar com as coisas, né, pastor? Isso, às vezes assim, eu não sei se você teve esse mesmo sentimento. Tu conseguiu, quando começou a ler Duna, tu conseguiu se identificar logo com o Paul, ou tu se identificou com outros personagens, assim? Não, de cara, o que eu me identifiquei foi o Duke. O Duke Leto. Foi o que eu mais me identifiquei, assim, no primeiro livro. Porque o Paul é chato, né? O Paul é muito aquele... O jornada do herói, né? A gente já vê que ele é o escolhido. Não costumo gostar muito desse tipo de personagem. O Paul é o Harry Potter. Que ninguém gosta. As pessoas gostam mais dos outros personagens do que o Harry Potter. Mas olha... Pascoal, tu acredita que eu só começo a gostar do Paul a partir do segundo livro? Ele é mais interessante mesmo. Ele se torna um personagem mais interessante pra mim. Mais complexo. Né? Mas em defesa do menino Paul, que aqui finalizando. Lá vem, tu com o teu mop gigante passar esse pano. Defendendo esse pobre rapaz que só faz estudar e treinar para a guerra. Não teve amigos na infância da sua idade, crianças para brincar, só mentores. Aqui no final a gente descobre que ele já estava sendo treinado para ser um mentat. Então assim, ele já estava naquele modo mentat, mais racional, mais frio, né? E aí o que eu falei, viu, Everson, no último episódio, finalizando, que o coitado tava entre uma mãe, tipo aquelas mães e pais que querem que o filho seja algo muito importante, que eles nunca conseguiram ser, tipo a mãe que quer que a menina seja uma miss ou uma bailarina famosa, e aí vai impor. É a Hannah e Google, E o Duke é aquele que coloca o menino no futebol com 7 anos, tá gritando lá com o juiz, com tudo. Bota esse menino no judô, rapaz. Pois é, porque a Jéssica queria que o Paul fosse o Kwisatz Haderach e o Duke queria que ele fosse o Mentat Duke. Então as expectativas estão muito altas pro menino Paul. Então não tem como um jovem meio que suportar isso. Mas é verdade, a gente conhece aqui o Duke e vê essa personalidade mais amorosa, né? Mais assim, que você acha que não é, mas ele tá lá, ele se importa sim com a família, né? Com tudo que tem lá. Mas, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon e Everson, vamos aqui a novidades. Tem novidades, Hildon, finalmente. Rapaz, finalmente tem novidades do filme. O Villeneuve deixou vazar uma... Não deixou vazar nada. Ele não deixa, não. Não, mas aí eu consegui uma situação que a gente soube que essa semana o Hans Zimmer, que foi o ganhador, né, do Oscar. Sim, compositor, né? Trilha sonora, né, em 2022. Que eu tenho ódio do Will Smith, porque à noite era pra ter 6 Oscars de Duna e as pessoas só lembram do tapa do Will Smith e não lembram que Duna foi o maior. É verdade, eu não lembrava que foi no ano de Duna, pra vocês terem noção. Ofuscou tudo, né, cara? Eu ganhei o Oscar de melhor ator, acho que foi até ele, inclusive. Ele que ganhou, depois de dar o tapa ainda.
Exatamente. É um absurdo. Foi ele. Sabe? Ódio que ele tirou todo o destaque de Duna, mas tudo bem. Mas o Hans Zimmer começou a gravação já essa semana. E a gente teve também uma interessante também, uma das figurinistas do Villeneuve, lá do filme Duna, como é o nome dela, Jacqueline West. Ela deu uma entrevista, Rio de Bezel, falando um pouco sobre Duna, parte 2, né? No finalzinho ela fala, né? E ela disse que é engraçado que o Villeneuve contatou ela e ela se recusou a trabalhar com o Villeneuve de início. E ela falou pro Villeneuve: eu não faço ficção científica, não é minha praia, eu não quero, né? E aí o Villeneuve, daquele modo, um cara elegante, né, de convencimento, ele falou: eu quero você porque não quero que pareça ficção científica, eu quero que seja clássico, não quero que pareça um videogame. E aí ela foi conquistada, né, por isso, né? E ela fala que, inclusive, toda a questão das roupas, né, que ela foi fazendo, ela se inspirou no povo Tuareg. E é interessante que ela se inspirou nesse povo Tuareg, que vive ali na região da África. O próprio Frank Herbert também se inspirou no Tuareg para fazer os frames, porque eles são conhecidos como os homens livres do deserto, e são os homens azuis, porque eles colocam aquelas roupas, né, tradicionais do deserto, toda de azul, tingida de azul, e às vezes ficava no rosto. Então eles são conhecidos como esses homens azuis, homens do deserto. Então é uma das coisas dos turbantes dele, né? O turbante índigo tradicional, tô dando uma olhadinha aqui. E eles são conhecidos como esses homens livres, que é exatamente que é Freeman, né? Que a gente pega Freeman, homem livre, né? Então é o que o Frank Herbert se inspirou. Então ela se inspirou, é legal isso. E ela falou, cara, uma coisa interessante sobre a Zendaya, que ela só tinha roupa de traje estilador nessa parte 1. E que de uma hora para outra o Denis Villeneuve, que viu o potencial da menina, né? Tem que aparecer em tela, nem que seja nos sonhos, tem que aparecer várias vezes para poder chamar o público. E aí aquelas roupas ali era de uma peça pessoal dela que ela tinha. Ela tinha feito uns trajes, né? E aí, no caso, usou isso, o Villeneuve achou lindo e começaram a usar, e disse que vai usar mais agora na segunda. E falou também, bem que vai falar muito sobre os figurinos, vão ter muitos figurinos do Harkonnen, então a gente vai conhecer muita coisa do Gide Prime, tá? Vai ver mais coisa do Gide Prime, bem como dos Fremen, do Arrax, e também do Imperador. Então vai ser bem interessante, que a gente vai ver essa questão de trajes diferentes, que foi uma das coisas mais lindas que o filme acertou, né? E uma coisa muito interessante também é que ela utilizou uma coisa que o Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, não gosta. Ela utilizou a enciclopédia de Duna para poder fazer até os trajes estiladores. Ela usou a enciclopédia de Duna em muitas das informações que tem lá, coisas detalhadas. Quem não sabe o que é a enciclopédia de Duna, foi um livro lançado com autorização do Frank Herbert, que fala de algumas coisas que o Frank Herbert não falava no livro. Então meio que detalhava algumas coisas, né? E depois que o Brian Herbert expandiu o universo, ele meio que não autorizou mais que fizesse essa reedição e começou a fazer a sua linha alternativa do tempo. Fanfic. Não, fanfic. Mas eu tenho a mesma opinião. Cara, que tu é muito escroto. Refazer a linha. Que fanfiqueiro do cara. Mas é isso. Então é isso que nós temos de informações sobre esse universo de Duna. Uma outra coisa que eu lembro a vocês: apoie a gente no Catarse. Apoie o DunaCast, né? A gente tem vários níveis de seguidores. Na descrição tá dizendo lá, pode ser com R$5, R$10, R$20, R$30. Cada um desses níveis tem recompensas e vocês ajudam o DunaCast a estar aqui semanalmente para que vocês ouçam e apreciem a palavra de Muad'Dib. Eu encerro aqui a minha participação inicial aqui nas Notícias do Império, mas agora eu passo para o quadro que a galera gosta, que os Frame pedem e acham muito legal, que é o Pitadas de Melange, onde os meus convidados trazem dicas culturais. Eu vou começar, claro, com o Hildon Oliver.
né? Porque a gente vai deixar o nosso convidado por Sim, último. nosso convidado tem muita coisa boa para trazer pra gente. Boa pra Tô apresentar. curiosíssimo. Então, por favor, Rildo, o que é que você nos apresenta? Rapaz, eu vou trazer mais quadrinho aqui pro nosso bate-papo e vou trazer um quadrinho de um espectro diferente. Vou trazer um quadrinho italiano que sai aqui no Brasil pela editora Mitos, que é um dos meus quadrinhos favoritos. Tem essa pegada western, né? Mas também tem essa pegada meio fantasia, que é o Mágico Vento. O Mágico Vento, ele é criado pelo Gianfranco Manfredi, quem conhece os bonellianos, como a gente fala, a galera que acompanha a Sérgio Bonelli Editore, né? Sabe o quanto esse roteirista é sensacional, sabe? E ele cria o Mágico Vento essa mescla, né? De western, de faroeste, com um universo meio um pouco fantástico, né? A gente acompanha as aventuras do Ned Ellis, né? Que ele, inclusive, é a cara do Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, se fizer um filme, tem que ser ele. O Ned Ellis, ele é um soldado americano que ele escapa de um acidente de trem. Um xamã que de uma tribo indígena, ele teve sonhos premonitórios com esse cara, com essa pessoa. E eles acabam encontrando ele quase morto, levam pra tribo e ele acaba se tornando um xamã, né? E ele, como ele não lembra de nada, ele se torna o Mágico Vento, né? Por isso que ele recebe essa alcunha. E o mais legal, pastor, é que o Mágico Vento, ele é acompanhado por um jornalista, depois de algumas aventuras, um jornalista que é o Willie Richards, que ele é a cara do Edgar Allan Poe. Isso é muito legal, porque eles, inclusive... Tem encadernado? Cara, inclusive tem encadernado. No Brasil, saíram todas as edições em 131 volumes. Só que esses 131 volumes, eles saíram entre 2002 e até 2005, sabe? E é um pouquinho mais difícil de achar. Só que a Mitos, ela tá republicando esse material no formato italiano, que a primeira vez não é formato italiano, é papel jornalzinho, é menorzinho. E eles pararam no volume 15. Então, esses primeiros volumes são bem fáceis de você encontrar, né? E também tem os volumes encadernados em capa dura, que saíram 11 volumes até agora, e esses volumes capa duras, eles são coloridos. Os formatos italianos, eles não são coloridos, eles são preto e branco conforme eles saíram na Itália, né? Parou no 15, a Mitos já anunciou que vai dar continuidade, então para quem quer fazer a coleção do Mágico Vento, tá fácil de achar. Inclusive, fala comigo se quiserem, Mágico Vento, que é muito bom. Que a gente manda para todo o Brasil. Olha o merchan. O Rildo já distribuiu aí alguns HQs já. Um dos mimos também, né? Inclusive. Cara, o Mágico Vento é muito legal porque ele brinca com vários conceitos místicos, premonitórios, tem investigação. Eu sou fanático por Mágico Vento, até quando a digníssima do Pascoal foi na Itália, eu perguntei se tinha como trazer, só que ela tava na corrida, não conseguiu, né, Pascoal? Eu queria ter o material italiano do Mágico Vento. Então, leio o Mágico Vento, tá fácil de achar, viu, Pascoal, inclusive. E detalhe, beleza. Saiu recentemente, acho que foi em 2020, foi 2020, 2021, 4 edições da minissérie Mágico Vento Retorno, né? Aí é pra quem meio que já tá acompanhando as histórias do personagem. São 4 volumes só, eles não deram continuidade a esse material. Mas o legal do Mágico Vento é que o primeiro volume você já introduzido a história, apresenta tudo e você já fica encantado. Então, eu indico o Mágico Vento. Então repete só mais uma vez a editora. O Mágico Vento, da editora Mitos, gente, aqui no Brasil. Pronto, show. Na Itália, na Sérgio Bonelli Editore. Vamos ouvir agora, Hildon. Aqui, Everzel, vai. Vamos ver o que é que ele traz aqui pra gente de dicas culturais no Pitadas de Melange, por favor, Everzel. Bom, vou começar indicando o meu novo livro, que é O Refúgio da Arte. Eu lancei no final do ano ali, né, no final de dezembro. E, assim, na minha opinião, é o meu melhor trabalho. É uma fantasia, como os outros, né? E ele vai contar a história do Sami, que ele é um músico em ascensão, ainda muito novo, né, com 18 anos. E ele acaba morrendo, acaba assassinado. E a alma dele é levada até o Refúgio da Arte, que é o lugar onde vão os artistas que fizeram bom uso da arte em vida, para que eles criem inspirações para colocarem na mente, na alma dos artistas que ainda estão vivos. Então, essa é a premissa. Então, ele vai fazer muito... Assim como tem o pessoal que, entre aspas, fez o bom uso da arte, tem o pessoal que fez o mau uso da arte. Então, ali a gente vai ter plagiadores, ghostwriters, sabe? Esse pessoal que fala que qualquer coisa pode ser arte, entendeu? Eles estão do outro lado, que é a galeria egotista.
Então, o livro, ele reflete muito esse lance que a gente vive hoje, de estar tudo muito polarizado, entendeu? Então, os protagonistas, eles veem alguma medida, por exemplo, que o pessoal do Refúgio da Arte tá tomando, que é um pouco mais radical, eles já ficam meio pensando, pô, será que a gente tá do lado certo? Eles vão ver o outro lado, ainda é mais radical, sabe? Então, fica meio nesse impasse também. E vai ser uma trilogia, né? Esse é o primeiro livro aí da trilogia. No momento tá só na Amazon, por enquanto, né? O e-book mesmo. Não consegui lançar o físico. Show de bola. Aqui já tô curioso, já gostei da premissa. O Hildo é maldoso, ele diria que o Brian Herbert estaria no lado das obras que não fariam coisas boas, né? Estariam na... Ghost Rider, até porque ele contrata um, né? Então, vamos... Maldade. Ele só não é Ghost, né? Que ele pelo menos ele é legal e acredita o cara, né? Tem autores que não acreditam, né? De verdade. Mas você quer dar mais alguma dica cultural? Fique à vontade, estamos aqui à sua disposição. Vou tentar fugir do óbvio, então não vou indicar nem Asimov, que eu tô sempre indicando, e nem A Divina Comédia, né? Que é meu livro favorito. Mas quem quiser procurar, pode procurar. Sim. Mas eu vou indicar um livro brasileiro, que é o meu livro favorito, assim, dos nacionais. E é meu segundo livro favorito da vida também, só fica abaixo da Divina Comédia. Que se chama Contos Gauchescos. É do escritor João Simões Lopes Neto. É um livro daquele período que se chama pré-modernismo, que o Monteiro Lobato, por exemplo... é o mais famoso desse período, né? Muito regionalismo, muito folclore. E o Contos Gauchescos são séries de contos, né? Um livro de contos narrados pelo personagem Blau Nunes, que é um gaúcho ali se passa anos 1800 e por aí 70 e poucos, até 90 e poucos, ele vai contando os causos, assim, da vida dele, sabe? E o cara vai escrevendo, assim... Então é tudo narrado assim por primeira pessoa, ele viu as coisas acontecendo, ou ele narra as situações que ele ficou sabendo. Então tem muito aquele elemento também da oralidade, sabe? Na escrita do João Simões Lopes Neto aqui. E é o meu escritor. E tem muita questão de tradições, ele vai falando muito disso também, vai... Ele é um livro que ele se tornou um clássico, né? Hoje em dia ele é um livro bem estudado também nas academias, nas universidades, porque ele rompe a barreira do regionalismo, sabe? Claro, uma pessoa que é gaúcha, por exemplo, ele usa muitos termos gauchescos, assim, mas que o próprio gaúcho não entende, sabe? Então, vem com glossários, assim, junto notas de rodapé, explicando. É uma escrita um pouco mais difícil, mas pra quem gosta de Duna isso não é nada, porque Duna também tem uma escrita difícil. É um grande sertão veredas, com aquelas com linguagem... Não, inclusive o Guimarães Rosa se inspirou no Contos Gauchescos para escrever o Grande Sertão Veredas. Legal. Então, assim, é uma coisa que pouca gente conhece, sabe? E eu tô sempre recomendando aí, porque realmente é um livro que mudou minha vida. Show de bola aí. Cara, Zé, tu falou desse livro, eu só me lembrei, cara, de um filme que eu assisti na época da faculdade, que era o Desmundo. Né? Cara, e a linguagem do filme era o português arcaico, então extremamente complicado de entender, mas um filme muito bonito, e pesado também, sabe? Então, estamos aqui finalizando Notícias do Império com dicas culturais sensacionais. Já estou curioso aqui, e a gente já sabe, todas essas dicas vão estar aqui com os links, tá? Até mesmo aqui para o livro do Everzel, tá todo aqui direitinho. E quem quiser saber mais, pergunta a gente ou entra lá no Instagram do Everzel, que ele também fala para vocês. Então vamos agora para a análise do capítulo 7. Grande Hildo e Everzel, finalmente chegamos aqui nesse capítulo 7. Finalmente os Atreides chegam a Arrakis, né? É muito interessante essa transição que o Frank Herbert faz, né?
A gente espera uma viagem demorada, no sentido de saber o que é que vai acontecer dentro da nave da guilda, se o menino Paul vai fazer alguma danação. E a gente vira uma página e já está todas os pacotes da viagem, né? Todas as malas já em Arrax. Eles já estão lá ajeitando o local para a sua nova morada. Então, estilo Frank Herbert de dar um salto assim, você ficar esperando uma coisa e já está em outra, né? Mas a gente pode só começar rapidamente com essa citação aqui, mais uma citação dessa princesa Irulan, né? É o 7º capítulo em seguida. Vocês vão depois descobrir que ela também é uma das personagens favoritas do Hildon, mas em outros ambientes. Mas por enquanto a princesa Irulan aparece apenas com esses excertos, né? Ela anota tudo. Eu não sei se ela é uma fã do Paul. Ninguém sabe, a gente tá meio na dúvida com relação a isso. Fã ou hater? Mas ela fala um pouco sobre a questão das Bene Gesserit, né? Eu acho legal que é falado um pouco mais sobre essa irmandade feminina e fala que essa irmandade, elas têm tipo um braço, né? Um braço religioso, um braço missionário que elas chamam de missionária protetora, né? Onde essas mulheres Bene Gesserit, elas são colocadas aí para o universo, para vários planetas, para semear um padrão de profecias para a proteção do seu pessoal, né? Então são lendas proféticas que vão sendo colocadas em cada um dos planetas, né? Até ele fala que da panóplia proféticos da Sharia, né? Então é interessante porque assim, as pessoas podem até achar que no início Duna é o filme ou o livro, no caso aqui, do escolhido, mas em todo o momento a gente vê o Frank Herbert nos avisando, né, que não existe o escolhido, existe uma construção de forma racional e até mesmo exploratória, né, das crenças dos outros, né? Então elas são espalhadas, por isso ninguém sabe o que é que elas fazem, não existe as grandes casas não sabem que as Bene Gesserit fazem isso, mas elas fazem, e aí elas vão plantando essas ideias, porque de repente elas vão ser expulsas de um local e chegam em um planeta, então elas vão ativar as palavras-chave, né, que as missionárias protetoras colocaram, de questão religiosa, e elas acabam sendo bem recebidas, né? E é interessante que esse termo Sharia ele é um conjunto de leis islâmicas que são baseadas no Alcorão. Então, Frank Herbert tem essa questão do sincretismo religioso, né? Tem essa questão também que ele fala aqui da panóplia, né? Panóplia na Grécia Antiga, e vale ressaltar que os Atreides têm toda uma questão grega, né? Ascendência grega. Então, a panóplia é exatamente isso, é uma armadura completa de um hoplita, né, que inclui o escudo, o capacete. Então, quando elas fazem isso, é realmente uma questão de proteção, né? É exploração da boa-fé alheia, mas ao mesmo tempo lembrem-se que as Bene Gesserit são uma irmandade feminina que se protege de um patriarcado opressivo que ocorre dentro do universo Duna, né? Eu acho até fantástico assim o Frank Herbert, né, essas nuances que ele vai colocando com palavras que existem no nosso vocabulário, né, e para mostrar que assim, então, os Atreides são, como posso falar para você, que a gente já até falou na segunda temporada, né, o quanto eles são os gregos, e o grego é trágico, né, e a panóplia, né, ela realmente é uma armadura completa, né, se eu não me engano é do soldado Opta, se eu não me engano, que é composta, né? O escudo, aí tem o elmo, a full plate, né? Que eles chamam, acho que. E é justamente isso, né? A proteção desse soldado, né? E ele acaba virtuando, né? Nem desvirtuando, apenas virtuando essa palavra para trazer esse protecionismo para essa personagem que está sendo apresentada agora, e já num momento de extremo desconforto, né? Isso. E Evers, eu acho. E como ela precisa dessa proteção justamente por isso, né? Mas eu acho interessante que na parte final aqui desse excerto, ele fala assim, e hoje é comum aceitar que as habilidades latentes de Lady Jessica foram grandemente subestimadas, porque aqui fala que nunca se viu um padrão de profecias para proteção de uso pessoal ter sido tão
ter um casamento tão perfeito como foi com a Lady Jéssica, né? Então a gente vê que Lady Jéssica é uma personagem fundamental, né? Tu sempre curtiu a Lady Jéssica quando tá lendo, o que é que tu tá achando dela? Sim, não, e só fazendo um parênteses também, que o Frank Herbert, em Duna, nesse primeiro livro, ele dá uma aula de como criar um universo, né? A todo momento. Mas a Jéssica, né, termina desse jeito o enxerto aí, mas já nesse capítulo a gente vê que ela é muito mais importante. Ela é uma personagem muito importante, desde também da primeira vez que eu li e vi ela, eu já senti essa certa imponência, sabe? Só da maneira que o Frank Herbert já descreve a maneira dela andar sempre com a cabeça erguida, o olhar que ela dá, sabe? Sempre me passou isso, até das próprias Bene Gesserits, mas da Jéssica, ela, sabe? Ela é uma personagem muito imponente, assim. E, pô, eu adoro esse tipo de personagem, sabe? Eu adoro a Lady Jéssica. A gente sempre fala aqui, principalmente o Hildon, que o que tem de mais formidável na Lady Jéssica é que ela é humana, demasiada humana, né? Então, assim, com tantas qualidades e defeitos, assim, que você vê... A gente vai ver alguns dos defeitos da Jéssica aqui nesse capítulo, que é muito engraçado. Sim. Acaba sendo engraçado, ó. Que defeito? Você olha, quem passa o pano aí pra Lady Jéssica é o grande Hildon. Tudo bem, eu também passo o pano. Eu também. Eu passo. Eu tenho um rodo gigante aqui que eu passo pra Jéssica. E esse capítulo 7, ele é bem dividido. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é Duque Leto e Lady Jéssica, né? Essa interação deles dois. E depois a gente vai ver a Lady Jéssica com uma Frame, né? É a primeira vez que a gente vai ver um personagem Frame, que vai ser a Charlotte Mapes, que é uma governanta, e que a gente vai saber um pouco mais. Mas a gente vai primeiro falar um pouco sobre esse casal, cara. É um casal que eu acho muito bonito. Tanto a Lady Jéssica como o meu lindo, o meu Duque Leto, né? Mas é interessante, primeiro, essa primeira parte, né? Que quando eles chegam lá no planeta, os Atreides, eles escolhem uma cidade menor. Que o nome da cidade é Arrakina. A gente às vezes pensa que chegou em Arrakis é uma coisa só, não, existem cidades, né? É um centro efervescente comercial, porque tá todas as grandes casas, tem representantes lá, em algumas cidades. E eles dizem que lá existia uma cidade que os Harkonnen usavam, que era Cartago, né? Que seria a megalópole Harkonnen, daquele estilo Harkonnen de ser, né? Deve ser um negócio. E olha o nome, né? Cartago. Isso. Né? Faz referência a Eneida do Virgílio, inclusive. Exatamente. Né? Mas é muito interessante você ver essas minúcias, né? Esses detalhes que ele vai colocando para cada nome. E aí, os Atreides escolhem a Arrakina, né? É um local, aí estão observando lá a casa. Até ela fala assim: aquela sala gigantesca e anacrônica, e fazia lembrar do salão das irmãs de sua escola Bene Gesserit. E a gente vê isso muito, Vezel, no filme, né? O Denis Villeneuve, ele escolheu essa tendência brutalista, né? Mais espartana no filme, né? E de grandiosidade, né? Tudo muito grande, né? Os cenários, né? E pra mim foi uma coisa muito impactante e bonita no filme. Não sei se você também teve essa mesma percepção. Eu notei algumas diferenças, principalmente nesse capítulo também, porque na parte que ela vê a Mapes, né, que a Mapes é apresentada pra ela tá sozinha no livro. Sim. Só que no filme, ela tá com as outras Bene Gesserits ali junto. Então tem esse detalhe também. Mas enfim, voltando ali pra conversa dela com o Duque Leto, o que eu acho engraçado, né, a gente vê essa imponência e tal, mas eles têm uma conversa super, sabe, porque tu não vai jantar comigo, algo assim, né, eles falam, e daí, mas, não quero jantar, então agradeça por você não ser casada comigo, senão seria sua obrigação jantar comigo, uma coisa super, sabe, assim... sabe, os caras estão num planeta lá, um planeta super, sabe, hostil, uma hostilidade, e eles falam com uma tranquilidade, assim, jogam conversa fora,
uma coisa super fútil, assim, né? Então a gente já vê a tranquilidade nesse diálogo dos dois personagens, né? A relação dos dois ser tranquila, ser franca, né? Sim, exatamente. E eu curto isso também porque o próprio Duke, ele vai sabendo da problemática, né? Ele sabe que existe a traição, ele tem noção Sim. de tudo isso. E de repente o Frank Herbert coloca a gente num lugar de conforto, né? De coisas simples, de coisas naturais. De um casal reclamando porque o outro não foi jantar com ele. Sim. E o interessante aqui também, a gente vai vendo no decorrer dessa conversa, né? Porque quando ela chega, ela tá. Primeiramente, a primeira coisa que ela desembrulha, né? Que ela até fala por que eu fiz isso, né? Aí tem a questão do inconsciente, que é exatamente o quadro que retrata o pai do Duke Leto. É verdade. E a cabeça do touro que matou Matou o pai do Leto. Que matou o pai do Leto. Então ela fica meio que. Por que foi a primeira coisa que eu desembrulhei? Então, quer ou não, a gente tá aí numa grande tourada. Pra quem não sabe, o pai do Duke Leto, ele fazia o típico pão e circo, né? Ele fazia pro seu povo, aquelas touradas, matava lá o. Inclusive na foto, né? Descrito ele com uma roupa de toreador. Exato, aqui também é falado e no filme também é retratado ele lá com aquela pose, né? E é interessante isso, né? Porque ele tinha toda essa questão de mostrar pro povo que ele podia. Típico daqueles governantes que gostam de fazer, ou andar de jet ski, ou andar de. De se aparecer, né? Tinha outro. Um machão, né? Tipo, tá lá, né? Então é interessante. E aí, meio que a Jéssica, nesse momento, ela fala assim: eu abri isso aqui. É porque na realidade nós estamos numa arena também, né? Não deixa de ser, né? E o meu Duque agora, o meu Duque Leto, que tá esperando se vai conseguir ou não sobreviver a esse touro, né? A essa situação que tá acontecendo aqui. Interessante também que a gente descobre aqui um pouco mais sobre as Bene Gesserit, porque assim, é algo muito legal de ver essa irmandade, né? Que elas estão ali unidas, mas tem alguns detalhes que alguém pode estranhar. Olha que interessante, a Lady Jéssica, ela não casou com o Duque, né? Então é importante falar isso. Nessa sociedade que é baseada numa sociedade feudal, do feudalismo, a Lady Jéssica, ela foi comprada, né? Os compradores do Duque foram buscá-la na escola Bene Gesserit. Então, assim, as Bene Gesserit vendem as suas irmãs, né? Então é uma coisa estranha, né? Ao mesmo tempo. E a gente meio que percebe que é um status, né? Você ter essa Bene Gesserit assim no seu ducado, né, também. Porque, no caso, elas vão dar toda a educação formal, né, para dar o refinamento, o conhecimento, né, para essas casas. E as casas, obviamente, não sabem dos seus planos, né, Só que o nosso Duque é um romântico, né, pastor? Mas elas não sabem dos planos delas, né, que elas estão ali por detrás, fazendo toda a questão de controle eugênico, usando a eugenia para poder produzir um Messias super, né? Para poder controlá-lo, que aí algumas pessoas perguntam, não é machista elas quererem gerar um homem? Na realidade, elas vivem num sistema machista, patriarcal, e precisa de um homem para ser aceito por esse sistema patriarcal, mas é um homem que elas vão controlar. E para que elas continuem, né, movimentando essas cordas que elas movimentam, já deixado bem claro o quanto as Bene Gesserit, elas movimentam, né, esses títeres durante a história toda, durante o processo todo. E é mais interessante, Pascoal, que essa relação, que imagina se Jéssica tivesse caído, por exemplo, numa casa dos Harkonnen, né, seria outra coisa, seria completamente diferente. Ela, por ter, né, sido enviada à casa dos Atreides, mudou tudo, mudou o status quo, dando até a possibilidade dela sentir forte e poderosa o suficiente para gerar o tal do Kwisatz Haderach. E olha a coisa interessante, eu queria também tua opinião sobre isso. Ela fala sobre ele, né? Ela diz assim, sobre o Duque, né? Ele tinha se tornado uma pessoa bastante selvagem e obcecada desde que tomara a decisão de obedecer à ordem do imperador. É uma das coisas que a gente viu em alguns capítulos anteriores, né? Que ela fala que o Duque Leto, ele tem duas faces, né? Ele é esse cara amoroso, mas também esse cara que é ambicioso, né? Ele quer poder também, né? Sim, pô, o Duque Leto é um personagem sensacional.
é meio ruim falar sem dar spoiler, assim, né? Te entendemos. Toda semana. Mas até, tipo, nesse primeiro momento, o primeiro contato dele com o Paul, é antes, né? O primeiro contato dele com o Paul, no capítulo antes desse. E, então a gente vê, mas até ele sendo esse cara mais amoroso, que ele tem uma preocupação com o filho dele, se tá tudo certo, com o treinamento e tudo mais, tu vê também um ar soberano, né, que... Presença, né? Que ele é muito mais do que o... ele tem muito mais presença que o Imperador, Sim. por exemplo. Sabe, ele é mais... Ele é mais foda, tá assim, que o Imperador. Essa é a palavra. Ele é um cara muito mais foda que o Imperador. Sim, cara. E a gente vê que, já de cara, que toda essa questão deles irem pra esse planeta tem um viés político por trás e uma traição vai acontecer, né? Inclusive a gente sabe disso já, a esse ponto da história, né, que vai acontecer essa traição. Cara, o Duque Leto é foda. Pena que não posso falar, tipo, dos próximos capítulos, o que acontece e tal, né? Mas, assim... Mais um fã do Duque Leto aqui. Ele é lindo, ele é demais, cara. E o Oscar Isaac... Pô, ficou muito bom mesmo. Perfeito, pra mim, né? ele é o meu segundo personagem favorito, né? Só perde pra outro aí, que é vamos dizer, o protagonista do terceiro livro. Pra não dar spoiler também. O protagonista do terceiro livro. Esse é o meu preferido. Agora, olha uma coisa interessante que eu vou colocar pra vocês dois. A gente sabe, no decorrer do capítulo, que eles são muito apaixonados, né? O Duque e a Lady Jessica são muito apaixonados. Então, assim, a gente vê que, inclusive, ela fala que ela não usa das táticas Bene Gesserit de controle com ele. Ela fala, eu não posso usar, né? Ela posso. fala, eu não posso usar. Porque, assim, tipo assim, cara, eu amo esse cara desse jeito. Assim, qual é o sentido de eu começar a querer manipulá-lo, né? Fazer com que então não vai ser mais a pessoa que eu amo, né? Vai ser o que eu quero. Então é legal que ela respeita essa questão. Mas se vocês perceberem também, mais uma vez a questão, ela não é esposa dele. Né? E o fato de ela não ser esposa dele faz com que ela também não tenha o respeito real por toda a Casa Atreides. Ela não é a esposa, ela é a concubina. Né? Tá certo que foi escolhida, mas ela foi comprada. Né? Ela é uma Bene Gesserit, uma bruxa. Então as pessoas não confiam plenamente nela, né? Então tem toda essa questão. E isso é colocado aqui. E você vê que o tratamento do Duque, no público, eles são muito, muito frios no sentido de serem muito, como é que se pode falar? Usarem de etiqueta, né? Tanto que tem uma hora que ele perde a paciência, né? Desse uso da etiqueta e diz, para de ser frio assim, né? Comigo, vamos parar com essas formalidades, né? Como ele fala. Mas eu acho que também tem essa questão desse ar feudal, né? Que o cara, como ele é o chefe, o patriarcal, né? Ele precisa colocar frente aos seus subordinados, aí a gente colocando sempre, tá, pessoal? Na visão desse conjunto aqui do universo de Duna, feudal. Eu não tô dizendo que isso é legal, não. Tô dizendo que isso é uma característica de ele ser o cara, né? Então, assim, tanto que ele fala, eu já faço muitas tuas coisas, né? Tudo que você quer. Eu já cedo muito as coisas que você quer. Mas parece que tem essa questão de posição. Quando eles estão na frente dos outros, é uma formalidade muito grande, né? A gente não vê... Tanto que é falado aqui, né? Que na intimidade ele é uma coisa e formalmente ele é outro momento, né? E aqui, Hildon e Everson, a gente vê a primeira de muitas vezes que a Lady Jessica fala: que saudades de Caladan. Cara, ela vai chorar muito por Caladan, né? Nossa, se ela tá com saudade agora, mal sabe. Ela mal chegou, né? Já tá com saudade. Tá na nave ainda. Tá na nave. Praticamente, já tá com saudade, mas é isso mesmo. E aí, a gente passa pra segunda parte, também muito importante. Uma das coisas interessantes, eu queria falar só sobre o pai do Duque rapidamente. Existem duas versões para o pai do Duque, tá? Pro pai do Duque Leto. Existe a versão do Brian Herbert, que o Hildon... existe a fanfic? Cara, eu acho que existe a Duna Enciclopédia. Eu acho que as duas se complementariam. Eu acho que uma tem uma coisa legal e a outra não tem tanto. Por exemplo, o que a Enciclopédia de Duna fala é que o touro que matou
o pai do Duque Leto chamava El Morte, a morte, né? E que, ao matar o seu pai, no ato simbólico de sucessão, o Duque Leto vai lá para a arena com o mesmo touro, né? Não é morto o touro, e ele mata o touro, o El Morte, para provar que ele, como sendo um jovem, ele poderia governar e ser um líder, né? E a partir dali ele fecha a arena, nunca mais ninguém faz touradas em Canadá. Essa é a da Duna Enciclopédia, tá? É legal. Só que o Duque Leto, aqui na Duna Enciclopédia, ele tem 23 anos quando assume o poder. E eu já gosto da versão do Brian, que a versão do Brian ele faz exatamente a versão de Duna. O Duque Leto perde o pai aos 15 anos de idade, né? Perde o pai aos 15 anos de idade. É interessante, porque aí, a partir daí, ele tem todo, na juventude, ele vai tentar... Faz um link com o Paul, né? Ele vai fazer um link depois com o Paul, né? E sobre essa questão. E aí, eu acho interessante, porque aí é todo um desenvolvimento. E aí, ele é colocado isso no livro House Atreides. Quem tiver curiosidade de ler a canônica expansão Esse eu quero ler. de Brian Harris. O spin-off. O spin-off está lá, né? Mas é interessante, né? E a questão do touro também, cara. Touro é derivado de tauromaquia, que é oriundo do grego, mais uma vez. Olha aí, mais uma vez, né? Combate com touro, a gente vê a questão do Minotauro também, tem todas as questões. Alguns deuses também se transformavam em touros, né? Tem toda uma questão. O próprio Zeus, né? O próprio Zeus, é bem lembrado. Então tem toda essa questão que sempre vai pontuar, né? E aí a gente vê essa partezinha final, a Jéssica com essa eterna saudade, e a gente vê aqui Bene Gesserit vendendo as suas irmãs, né? Então as Bene Gesserit também tem esse tipo de atitude para com as suas suas irmãs. E a gente vê aqui o Duque Leto falando que a Lady Jéssica tem um ar assim de descendência régia, né? Quem será o pai, quem será a mãe dessa mulher? Vamos descobrir! Preparem-se para aquelas novelas mexicanas, reviravoltas. Mas vamos lá. Vamos para essa parte final aqui do capítulo, Evel e Hildo, que a gente conhece finalmente um frame, né? Aqui o Duque Leto, ele fala... Olha como é interessante essa conversa, né? O Duque Leto já fala que Shadowt é um título frame, né? Que significa aquela que retira a água do poço. Então, num planeta que não tem água e a mulher tem um título que é aquela que retira a água do poço, então ela tem muita importância, né? Com toda certeza. E aí, o Duque aqui ele já fala de um relatório, né? Das pessoas lá de Arrakis que estão tipo cultuando já ela e o Paul, e que o Duncan da Hole, Momoa, my boy, my boy, my boy já tava lá com os frames que ele foi mandado de forma antecipada, e aí ele foi ensinar pros frames a falar my boy. Exatamente, ele foi por lá e aí ele foi repassar pro Duque, né, que ele indicou esses frames, ó, todos esses serviçais aí que estão aí ajudando aí os atletas são Fremen. Então é um negócio meio interessante, porque os Fremen odiavam os Harkonnen, né? Então meio que começou meio que uma trégua aí, Everson, entre eles, né? Para o Duncan meio que eles estavam ali para observar a Casa Atreides. E Everson, o que tu achou desse primeiro contato com essa mulher Fremen? Shadowt Mate. Eu só vou falar uma coisa que no filme essa parte é muito diferente também, que eu achei. Porque assim, sim, aí a gente vê que o Duncan já fez todo um estudo antes no livro, né? Ele escolheu a dedo, a Mapes, ela que vai ser. Tanto é o próprio Duque Leto fala, fala o nome dela, é Shadowt Mapes, ela que vai ser aí a tua ajudante e tal, já dá ali um... Então ela é escolhida a dedo. No filme, a gente vê, tipo, um monte de Fremen e a Lady Jéssica escolhendo uma. E daí ela chega, tipo, na frente, assim, da Mapes e fala, é você. E a gente fica meio sem entender, assim, por quê, né? Aí depois que vai se revelar e tudo mais, né? Por quê? Isso é verdade. Não existe... E eu também senti... Eu acho que pra quem assistiu Duna de 1984, eu não sei se pela atriz, que ela também é muito...
emblemática que fez a Sim. Charlotte Mapes, você tinha um contato maior, uma fala maior, né? Uma conversa maior. Mas realmente é isso. Ela já sabia que ela era governanta, né? Ela estava ali só para. É. Inclusive, ela se ofereceu, né? Aqui no livro vem dizendo, né? Que ela disse: eu quero servir a Lady Jéssica. E aí, Sim. grande Hildon, nesse momento aqui, a gente vê um pouquinho sobre essa questão da Lady Jéssica playboyzinha. Porque a Lady Jéssica, ela fala assim, né? Uma governanta Fremen, ela deve ter os olhos totalmente azuis. Aí o Duque alerta, né? Não deixe a aparência dessa gente enganar você. No fundo são fortes e vigorosos. Acho que são tudo que nós precisamos, né? E a gente vê em determinado momento, quando ela vai observar a Charlotte Mapes, quando ela vai falar um pouco sobre a forma como ela é, né? Ela fala, né? A mulher parecia tão enrugada e ressequida quanto qualquer membro da turba que os recebera no caminho desde o campo de pouso daquela manhã. A Lady Jéssica sendo a playboyzinha aqui, essa turba magra de gente fedorenta atrás de mim, e todas aqui parece que não são pessoas fortes, né? E a gente vê exatamente que o Duque Leto já alertava, ó, não se engane. Essa aparência, essa forma aí que esconde um povo com muita luta. E a Charlotte Mapes, pra mim, desde o momento que eu li, assim, eu fico encantado com ela, né? Ela começa com a conversinha com a Jéssica. Chamou-me Charlotte Mapes, bem-nascida. Quais são suas ordens, bem-nascidas, né? E aí a Jéssica, não sou da nobreza. Sou a concubina comprometida do Duque Leto. E mais uma vez aquele estranho aceno, e a mulherzinha examinou Jéssica com um olhar intrigado e malicioso, né? É uma senhorinha pequenininha, gente. Sim. Não, e detalhe, ela tá com traje estilador, né? A Mapes. Não, ela usava, ela até fala aqui, ó, que ela dá uma risada aqui no final, que ela fala que ela tá aqui no local aqui, que ela agora pode tirar o traje estilador. Exatamente. Porque ali... Nos filmes ela já tá sem, né? Tá só com aquela... aquela roupa lá que é mais... E essa roupa aqui, olha aí, Vezel, como é interessante, diz assim, enfiada no vestido saco deselegante na coparda dos escravos, né? Então a gente às vezes quer dourar um pouco a pílula pros Atreides, mas eles são também nobres que exploram as pessoas. Tem escravos ali para poder servi-los, né? Eles têm os seus servos, obviamente, mas também tem escravos, né, Hildo? Não é só a coisa bonitinha da casa boazinha, porque o Frank Herbert ele vai fazendo com que a gente simpatize com os Atreides. Mas muita gente também fala que eles não são os mocinhos da história, né? É verdade. Não são... Os mocinhos seriam os Fremen, né? Olha aí. Eles seriam meio que uns invasores ali. Apesar do próprio Duque ser uma pessoa mais régia e linda, mas de ser uma pessoa que você sabe que é justo em determinados aspectos, e em comparação ao que eram os Harkonnen, né? E eu imagino que o povo Fremen passou nas mãos dos Harkonnen. Ele ainda é o colonizador branco, né, cara? Ele ainda tá chegando ali e ele é visto realmente dessa forma, independente de como ele seja, né? E como ele tá sendo apresentado nessa história, mas ele ainda é o colonizador. Ele ainda é o cara, por exemplo, a própria Lady Jéssica, que é um personagem que eu gosto, e eu gosto justamente por isso, pela essa humanidade dela, eu super consigo entender a Lady Jéssica, porque é um lugar completamente desconfortável para ela. Ela saiu do seu lugar de conforto, sabe? Tá sendo introduzida uma nova cultura. De segurança, né? De segurança. Um lugar de segurança onde ela sabe que é um lugar, ela tá indo para um lugar perigoso, e perigoso de várias formas possíveis, né? Então, assim, e eu sempre vi dessa forma, né? Que o povo, vamos dizer, que sejam os protagonistas dessa história, são os Fremen. É tanto que o que vai acontecer com o nosso personagem, que é para ser o protagonista, entre aspas, é levado a esse caminho, né? Sem muitos spoilers também. Sim, exatamente. Infelizmente a gente não pode falar da jornada do Poe agora, mas é bem isso mesmo. Uhum. Não, e o legal dessa conversa que ela tem com a Charlotte Mapes, né? Que logo em seguida ela cita Santo Agostinho, né?
E aí, nos pensamentos dela, né? exatamente. Ela pensa. Uhum. E o Santo Agostinho, a gente até já falou, o Frank Herbert criou a Irmandade Bene Gesserit inspirado nos jesuítas, né? Então, inclusive, Bene Gesserit em inglês, quando você fala, até parece com o inglês chamando jesuítas, né? Então, ele fez exatamente de propósito, né? E o legal que mesmo o Santo Agostinho, não tendo vivido na época da Idade Média, foi antes, né? Do Império Romano, como o Frank Herbert se baseou, né, no feudalismo e Idade Média para colocar todo esse universo, essa influência do Santo Agostinho chegou, né, nessa época, né? E é interessante que a doutrina dele, né, a forma de religiosidade dele era tipo um suporte racional para o cristianismo, né? Aí dizia que estimulava acima de tudo a obediência aos mestres, a resignação e a humildade diante do desconhecido. São as Bene Gesserit, né? Tem que se resignar. Elas precisam também treinar o controle das paixões para merecer a salvação numa suposta vida após a morte. Então é muito Bene Gesserit, né? Elas têm que se resignar, têm que obedecer a uma situação, porque nessa conversa com a Charlotte Maples é exatamente isso. Ela meio que pensa assim, pô, não sou casada. Meio que ela se ressente um pouco, né? E ela também tem um detalhe que ela vê que a Mapes tá com uma faca embaixo do Robb. Então ela tem fica na defensiva por conta disso. Não, ponto. O Everson já colocou, vamos falar agora dessa conversa, né? Ela chega lá para conversar com a Mapes, né? Falando com a Freme, né? Na curiosidade, porque a Jéssica também quer treinar, né? Ela quer treinar o que ela aprendeu nas escolas Bene Gesserit, né? E em alguns momentos aqui a gente vê exatamente a questão das lendas, né? Começam a aparecer, né? E nessa conversa, ela fala assim: meu marido falou-me de seu título, Shadowt. Reconheci a palavra, é muito antiga. Aí, obviamente, a Shadowt mesmo que tá ali para receber a revelação, né? Já fica atiçada, né? Conhece as línguas antigas, então, né? E aí a Jéssica, na pura soberba, as línguas são as primeiras coisas que uma Bene Gesserit aprende, né? E aí ela começa a se perguntar, assim, ó, por que continuo com essa farsa? Mas os métodos das Bene Gesserit eram tortuosos e irresistíveis. E continua! E aí eu acho legal, essa questão, né? Que o Frank Herbert vai toda hora pontuando aqui, né? Ó, a religiosidade aqui não é uma religiosidade inocente, não é verdade? Sim, é uma forma de poder dela também, né? Que ela detém sobre a outra pessoa e é meio aquele ditado lá, o poder corrompe. Claro, ela não faz nada demais, mas ela sabe que ela tem esse poder. Então ela fica meio que nesse salto alto, né? E Hildo, tem uma hora que a Jéssica começa a falar as palavras em Shakopsa, que é uma língua... Essa língua Shakopsa existe, tá? Existe de verdade. O Frank Herbert, ele meio que se inspirou num livro... Cadê, meu Deus? Onde é que eu tinha anotado o livro que se inspirou? Que é Os Sabres do Paraíso, tá? Que lá fala um pouco sobre essa questão do Shakopsa. E ele se inspirou lá, tirou. Existe realmente essa palavra. E aí ela começa a falar, né? As palavras que acho que só o Hildo consegue falar. César Preja Andrapera Radasix Carg César Peracre. E aí a Mapes já deu um passo para trás, presta a sair correndo. E aí Hildo, ela fala: você teve filhos, perdeu entes queridos, se escondeu do medo, cometeu atos de violência e ainda cometerá outros, né? E aí ela fala que ela tá armada, Hildo. E aí, como é que se enrola isso aí? Cara, e detalhe, né? Jéssica tá num momento extremamente desconfortável como um todo, né? Ela tá sendo introduzida nesse lugar de desconforto com essa pessoa que ela ainda não entende muito bem, né? E ela fica preocupada, às vezes, até com a resposta, né? O perigo da resposta errada, né, cara? Cara, isso pra mim é sensacional, porque é um baile o tempo inteiro, né? Jéssica, ela tem os seus poderes como Bene Gesserit, né? Ou seja, o poder dela é a voz. É verdade. E às vezes o caminho do que ela pode falar de forma errada, pra ela pode ser perigosíssimo, porque ela tá num lugar extremamente novo, né? Ela não sabe até onde esses poderes dela chegam. E né? aí, Everson, a gente vê aqui que ela
consegue, né? Porque a gente tem que lembrar que a voz não é uma coisa mágica, não é a força Jedi, né? Tipo, que vai... não é aquela fantasia toda, né? Não, a voz é um cálculo científico racional. Ela vai escutando a voz da pessoa, ela vai se adaptando a aquilo ali, e ela vai saber o tom de voz necessário para impor, que vai quebrar a defesa daquela pessoa. É tipo quando a mãe da gente grita com a gente, quando ela é criança. Ela usou. Mas é uma pessoa completamente nova, Sim. né? Em um lugar completamente novo. É tudo novo pra Jéssica, e Jéssica tá desconfortável. Ela tá. Isso. Acho que devia ter muitos anos que Jéssica não se sentia tão desconfortável, né? E aí ela começa a usar, como ela fala assim, ó, me sinto desconfortável, mas ela começa a usar, né? Chega uma hora que ela vê que a Shadow Mapes tá armada, ela não sabe se é pra usar contra ela ou não, Pra né? protegê-la, né? E ela fica pensando. Não, eu acho que a Mapes fala antes, ela fala, né? Eu vi que você está armada, porque você está armada, não sei o quê. Ela, não, isso é pra presenteá-la. E daí a Jéssica fica pensando, né? Tipo, tá, mas dependendo do que eu falar pra ela, essa arma, ao invés de ser um presente, pode ser minha ruína. E fica pensando. E daí ela fala, eu tenho que falar alguma coisa, porque não falar nada é pior ainda, né? Começa a surtar com ela mesmo. Não, e é engraçado esse momento, que falou bem, quando ela percebe que tem a arma, né? Ela não sabe o que é ainda, tem a arma. E aí ela não sabe se a Shadow Mapes vai usar contra ela, ela começa a jogar pragas, literalmente. Ela fala assim, há uma possibilidade remota de que você consiga derramar meu sangue, mas ao fazê-lo, acarretaria mais ruína do que seus temores mais absurdos. Parece aquelas bruxas, tipo, lançando os feitiços assim, e a pessoa... Ela dá uma ameaça, né? E a pobre da Shadow Mapes olha assim, o que tu tá fazendo? Não, e ela, a Shadow Mapes assim, a Shadow Mapes parecia prestes a cair de joelhos, estava lá, a Jéssica imponente, detonando a Shadow Mapes, ela com medo já. Só que o Everton falou bem, tem uma hora que mesmo a Shadow Mapes, nessa circunstância, que é interessante também saber um pouco da origem da Shadow Mapes, né? A Shadow Mapes, ela no dicionário da Enciclopédia de Duna, aliás, é falado que a Shadow Mapes ela era uma espiã de altíssima qualidade para os Fremen. Inclusive, ela trabalhava para os Harkonnen. Olha o nível da mulher, né? E ela tinha uma sensibilidade. Ela poderia até ter se tornado uma Sayadina, que entre os Fremen é uma preparação para uma reverenda madre. Porque ela tinha a detectação de saber o que era mentira e verdade. Ela conseguia. E aí os Fremen perceberam que seria melhor ela estar lá com os Harkonnen, porque aí eles podem se proteger de algum tipo de atividade deles, né? Então ela já tinha essa questão de espionagem, né? Então assim, ela não estava ali também, ao mesmo tempo que ela queria ouvir a profecia se concretizar, né, Everson? Mas ela também estava pronta para matar, né, Everson? Se não fosse a escolhida, ela não estava ali por acaso também. Ela não estava ali por acaso. E aí é exatamente isso, né? Quando ela começa a conversar, e aí a Jéssica sabia de forma racional que era uma Daga Kryze, que era uma arma que os Fremen têm que ninguém vê. Ela sabia de forma só mesmo de livros, né? Igual o Paul, né? Só ficava lendo os relatórios lá. Só sabia, nunca foi para um lugar, só fazia ler sobre aquilo ali. E aí a Shadow Mapes quer saber se ela sabe o real significado daquela Daga Kryze, né? E aí que é exatamente o que o Everson falou, né? Ela ficou naquela neurose agora, né? Eu acho que é tal coisa, mas se não for, ela vai me matar, né? Então eu tenho que falar a coisa certa. É porque existe aquela diferença muito fortíssima, né? Do conhecimento técnico, do conhecimento literário e o conhecimento real, né? E ela tava numa situação de, assim, como falou muito bem, né? Cara, o que eu fizer aqui a partir de agora pode ser terrível. Pode ocasionar um fim para mim e para ela também, né? E ela acabou utilizando o único caminho que ela conhece, que é o caminho da imponência. Afinal, ela não é esposa do Duque Leto, mas ela é tratada como essa esposa. Duque Leto, ele trata ela com esse lugar de honra. Ela não é só a concubina para ele. Então, ela, como você falou, ela é régia, né? Ela tem esse ar régio. Foi o caminho que ela conseguiu encontrar, e pelo menos deu certo. E foi meio na sorte, né, Everson? Porque ela... Não, foi total na sorte. Ela só falou uma palavra, né? Ela não falou tudo. Ela fala uma palavra, aí a Mapes já surta, né? Ela dá um surdo, tipo, um grito, assim.
E da Jéssica até fica meio assim, ué, o que eu falei? Tipo, falei alguma coisa errada. Tava tanto, né? Tipo, não tava esperando aquela reação, né? Mas exatamente isso, né? Ela meio que também queria ouvir aquilo ali, né? Então a Sim. Jéssica vai simplesmente dizer que faca, né? Que faca em Jacobus é criador da morte. E ela fala criador e na realidade ela já meio que já se ajoelha ali, né? Já fica totalmente aberta agora, não tem mais... Perde a compostura, falar. né, dela. Ela fica totalmente à mercê da Jéssica. Virou a crédula, né? Sim. A crédula ali, não tem... Você vê, né? Jéssica até no momentos assim de pura ação, de pura emoção mesmo, ela deu certo, né? A gente vai ver que essa arma aqui tem umas características interessantes. Primeiro, a Shadow Mapes fala que não pode ficar longe do corpo, né? Senão desintegra. Ela é leitosa. E aí a gente não sabe ainda o que é isso, nós vamos descobrir isso depois, mas diz que é um dente de Shai-Hulud. A gente vai depois ver o que é esse Shai-Hulud, né? O que é esse criador, que a gente ainda não tem a ideia, mas é um incidente do Shai-Hulud. E a Jéssica acerta mais uma coisa, Everson, de forma sem querer. Quando você tira a arma, tira a arma de onde você está, a arma precisa ser purificada. Como é que se purifica? Como é que faz isso, Everson? Usando a arma. Usando. Não tem outra maneira. Tem que ter sangue! Uhum. E aí, a Jéssica também, mais uma vez, de forma assim... Também ela tem toda a questão do estudo, né? Ela faz uma pequena risca acima do peito da Shadow Mapes, sangra, né? Um pouco. E logo em seguida... E ela até, tipo, nossa, como é que tá escorrendo tanto sangue, né? Ela se pergunta, pô, eu fiz só um cortezinho, tá escorrendo tanto sangue. É porque também foi uma ação também orgânica, né? Foi tudo tanto pra Shadow Mapes como pra própria Jéssica. Foi o entendimento orgânico do que poderia ser feito, né? Parece que elas estavam aprendendo a dançar, uma dança extremamente perigosa, né? E aqui também a gente começa a perceber uma situação dos frames, né? Assim que ela faz isso e ela acha que a Jéssica é essa predestinada também, essa mãe do predestinado, ela fala, a senhora é nossa. Tipo assim, se a Jéssica acha, né, que vai começar também a manipular a crença religiosa dos outros para o seu bem entender, né, para o seu bem-estar, tem o de volta, né, Everson? E eu, né? Não é uma mão única, né? Da mesma forma que eu tô dizendo assim, vou usar, aí ela também fala, agora a senhora é nossa, né? Tipo assim, a nossa propriedade, você vai ter que começar a cumprir alguns ritos, né? E ela fala mais uma vez que os impuros não podem ver uma adaga Cris, não podem deixar com vida a Hax, né? Não pode de jeito de maneira. E a gente vai para a conclusão, né, desse capítulo, muito, muito legal, é muito, muito interessante, que ele termina como alguns dos capítulos do Frank Herbst, de forma assim, meio que você, tá legal a conversa, conseguiram, e no finalzinho a Shadow Mapes fala assim, com certeza ela é a predestinada, não há dúvida, murmurou. Coitada. Ninguém falou que esse caminho, esse lugar, né, era um lugar fácil, né? E só antes aqui também, nesse finalzinho, a Jéssica, meio que quando deixa lá a Shadow Mapes pra arrumar lá a cabeça do touro e o quadro, ela tá pensando muito na necessidade urgente de ver o filho, né? E ela acha que o Howard não fez uma segurança completa, ela tá meio desconfiada. E lembrem-se que no capítulo 2, o Barão já falou que deixou uma armadilha para Paul. Será que vai ser isso no próximo capítulo? Não sei. A gente sabe que tem uma armadilha aí pro menino Paul. Acho que teremos pessoas zangadas daqui a pouco. Finalizamos esse capítulo, né? Mais um capítulo 7, capítulo muito legal, muito, muito cheio de detalhes, e aí com a presença incrível
aqui do Everson. A gente vai para nossas considerações finais desse capítulo. Então, vou começar aqui com o grande Hildo, e nessas considerações finais, Hildo também pode vender o seu jabá. Se uma pessoa quer fazer um podcast, tem uma ideia, como é que ele faz? Ele quer fazer um podcast de 6 horas diárias, com quem ele fala, Hildo? Mas já fizemos essa aventura aí, já aconteceu, inclusive vocês ouviram, nem souberam disso. Mas fala com a gente, fala com o nosso perfil no Instagram, o Radiola Mecânica, ou também podem falar diretamente comigo, né, Hildon Oliver Arte, que a gente vai bater aquele papo, conversar, entender o seu projeto e desenvolver o melhor projeto possível para que o seu podcast saia do papel. Você grava, manda aquele áudio bonito e maroto pra gente, e a gente edita, tá bom? E, cara, eu gosto muito desse capítulo porque é um capítulo que é de introdução de relações, né? Primeiro você é introduzido essa relação, finalmente, né? De Duke com Jéssica, porque até então a gente não tinha visto eles nessa harmonia, né? Nessa harmonia num momento tão complicado, que tinha tudo para ser desarmonioso, né? E eu curto demais, e a relação que Jéssica cria com... Ela começou a criar uma relação com o povo Fremen sem nem ela perceber. Ela começou a assinar contratos que ela nem sabia que tinha. E isso vai ocasionar uma estrada poderosíssima. E eu só digo uma coisa. Coitada. E Hildon, estamos aqui com o Everzel. Cara, que honra. Cara, que honra. Muito, muito feliz mesmo de ele ter aceito o nosso convite. E espero que volte. Espero que volte, exatamente. É uma das nossas. Só chamar aí. E aqui a gente agradece muito mesmo, sim. Foi muito legal a tua participação. Nosso papo é exatamente esse: falar um pouco de Duna, se aprofundar, mas ao mesmo tempo se divertir, né? Porque é legal falar, né? Tem coisas muito, muito interessantes para serem conversadas. Mas, Everson, primeiro, por favor, fala um pouco do teu canal, onde as pessoas podem te seguir. Faz também o teu jabá, o que você quiser falar, e depois, por favor, faça suas considerações finais desse capítulo 7. É todo seu aqui, o Paulo. Claro, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Se quiserem chamar aí, eu vou voltar com certeza. Opa, Hilda! Opa, aí sim. E pra me achar não tem muito mistério, procura Everzel no Google aí, vai achar os meus livros, vai achar minhas redes sociais. Tem o meu canal no YouTube, que é Quarto dos Gêmeos, também, com meu irmão gêmeo. Eu tô com um projeto agora também de um clube do livro, só de livros raros também no Catarse, né? Que é para ensinar o pessoal como achar esses livros raros, como pagar mais barato por esses livros, fazer... Nossa, a gente tem um grupo no Telegram, aí a gente pode fazer negócio só entre os membros do clube do livro. Então é uma coisa voltada só para esses livros raros, né? Então quem se interessa por esse assunto também pode falar comigo no Instagram, eu respondo todo mundo. E minha consideração aí sobre esse capítulo é que ele é um capítulo de introdução, como o Hildon falou, mas eu gostaria de fazer também uma que a gente deixou escapar, quando a Jéssica faz o corte na Mapes, a Mapes fala, tome a água de minha vida. E com isso, a Jéssica vai se tocar do que a água significa para o povo Fremen. Aí ela associa o sangue tá correndo mais depressa e tudo mais, né? Da água ser tão importante assim para eles. Esse é o momento que dá essa virada de chave para ela também. Quando a Mapes fala, né? Tome a água de minha vida. Então, e é a primeira vez que também a gente vê os Fremen falar da água da vida deles também, né? Que é uma coisa que a gente vai ver com mais sequência aí ao longo do livro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, assim, foi muito legal mesmo a tua participação. A gente quer que você retorne, né? O nosso público quer, porque pediu você aqui, então a gente quer mais do Everson, com certeza. Eu vou falar aqui as minhas considerações finais, o meu jabazinho é vocês acessarem também o Instagram do Duna Hacks Brasil, do DunaCast, Twitter. Nós temos nossos grupos de WhatsApp específicos para a galera do DunaCast, que é muito movimentado, viu, Rio? Tanto o nosso do Catarse. Inclusive, quem fizer nos apoiar no Catarse, nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo, e somente nesse grupo nós temos Hildon Oliver. Eu tô nesse, gente. Todo dia o Hildon Oliver lava os cabelos e mostra os vídeos.
de como estão esses cabelos lisos e sedosos. Ele não é frame, ele toma banho, tá? Foi só essa semana para fazer esse episódio, mas ele vai retornar. Em homenagem a esse episódio, mas está lá. E nós temos o grupo geral do DunaCast Ouvintes também, que a gente conversa sobre a galera da sugestão, né? Também elogia os convidados, a pauta e tudo mais. E sigam a gente, que isso é importante. E minhas considerações finais é exatamente essa questão que o Frank Herbert, desde o início, pontua que a religiosidade está sendo utilizada para poder, para domínio, né? Em nenhum momento é colocado uma questão divina, né? Entre aspas, assim, de que vai surgir o escolhido de forma divina. Não, é tudo construído, tudo é feito de forma que as pessoas comecem a aceitar outras crenças, porque outras pessoas já implantaram essas ideias na sua cabeça. Então é muito legal, porque faz com que vez ou outra também a gente acabe sempre tendo que ter cuidado, né, com o que a gente acredita, não que deixe de acreditar, mas que por que eu estou acreditando nisso, né? Então é uma das coisas que o Frank Herbert sempre coloca para a gente questionar na nossa vida. Então, a gente finaliza aqui o episódio 7 do nosso DunaCast. Mais uma vez agradeço Hildo e Everson e vamos esperar o próximo, que também com uma convidada especial, episódio 8, na próxima semana. Valeu, pessoal, e até mais. Galera, até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com